Seja bem-vindo à SR Consultoria e hoje nós vamos falar sobre o item 7.9, que trata sobre reclamações, sendo essas reclamações diretamente relacionadas às atividades que o laboratório realiza dentro do seu escopo de acreditação. O item 7.9 trata, então, desde o início do recebimento de uma reclamação até a finalização de uma ação que deve ser ou pode ser tomada pelo laboratório. Bom, deve ser ou pode ser porque nem sempre uma reclamação torna-se pertinente ao laboratório tratar, porque não quer dizer que o cliente vai reclamar ou que uma parte interessada que seja vai reclamar, e essa reclamação ela é real, né, para o laboratório. Então, isso precisa ser investigado e a gente vai ver aqui para frente como é que isso pode acontecer. Eu trouxe aqui, então, o conceito de reclamações. Seria a expressão da insatisfação emitida por uma pessoa ou organização, ou seja, partes interessadas. Então, nem sempre a reclamação ela precisa vir exatamente de um cliente, né, de um comprador dos serviços, né, dessas atividades do escopo do laboratório. Ela pode vir por qualquer das partes interessadas. Sobre partes interessadas, eu não vou comentar aqui, a gente já comentou lá em vídeos anteriores. Se não falha a memória, quando a gente tratou do item estruturas, o item 5, a gente falou aí quais podem ser as partes interessadas nas atividades do escopo do laboratório. Podem ser realizadas, então, por partes interessadas para um laboratório, relativo, então, a essas atividades que ele realiza e que são pertencentes ao escopo de acreditação. O referencial ISO/IEC 17725, processo de avaliação, ele vai tratar de averiguar as reclamações pertinentes ao escopo de acreditação do laboratório. Demais atividades não entram nesse processo de avaliação do sistema de gestão relacionado a ISO/IEC 17025. Falei lá no início também, no item 5, o item de estruturas, né, que a gente tratou lá sobre o escopo, né, o que seria o escopo, quais as atividades envolvidas no sistema de gestão dentro desse referencial normativo 17025, ok? Então, se tiverem dúvidas, por favor, voltem lá no vídeo que a gente viu sobre o requisito 5, sobre estruturas, e tirem as dúvidas a esse respeito aí, tanto das partes interessadas e o que está relacionado, então, a esse referencial normativo. Vamos, então, às considerações sobre o requisito. O laboratório ele deve ser o responsável por todos os trâmites e de assegurar o seu tratamento. Então, o laboratório é o responsável, ele que vai ter a responsabilidade e a autonomia também, né, de tratar e assegurar o trâmite todo, né, dessas reclamações. Então, nós já vamos ver ali quais são as etapas que devem ser levadas em consideração, mas de início é o laboratório que deve ser o responsável. Então, ele precisa ter tanto a autonomia, né, sobre decisões a serem tomadas ali de ações mediante essa reclamação, tanto no recebimento dela, na deliberação, se é pertinente ou se não é pertinente, se ela é aplicável realmente às atividades do escopo e deve ser tratado ou não, até a finalização do processo, a comunicação com o cliente. Então, o laboratório ele precisa ter essa autonomia dentro da organização, independente de qual organização ele faça parte. Ele pode ser um laboratório particular, né, só o laboratório, que é claro, daí a responsabilidade está ali, toda naquela unidade, mas se ele for uma unidade dentro de uma organização maior, mesmo fazendo parte de uma rede, essa responsabilidade é do laboratório, porque é das atividades dele que vão estar sendo tratadas, relacionadas a essa reclamação, como eu falei no início, né? Como a responsabilidade, né, das atividades, né, da competência técnica sobre as atividades, sobre assegurar a confiabilidade nos dados, resultados ou qualquer processo do laboratório é do laboratório, então deve ser dele, né, do laboratório, da gerência do laboratório, essa autonomia. Isso é bom deixar assim bem claro, né, porque como já comentei, o item 5 a gente tratou também sobre o mapeamento dessas inter-relações do laboratório com outras unidades, outros departamentos, que, em geral, nesse requisito de reclamação, eles também permeiam, como, por exemplo, um departamento de saque. Num departamento de saque, a função dele é captar, né, realizar ali a comunicação com o cliente. Então, esse mesmo canal, ele recebe também, ele está preparado para receber também as reclamações. Conceitualmente, é assim que funciona, né? Mas a gente vê aí, quando a gente permeia as empresas, as organizações, vários tipos de modelagem aí dessa situação. Tá? Principalmente quando se trata de gestão de laboratórios. Então, tem laboratórios, por exemplo, que essa gestão da reclamação, como é dele a responsabilidade, a organização determina então que vai ficar com ele. Ele tem um canal ali dentro, um atendente dentro do laboratório, que está preparado para fazer a comunicação com o cliente, tá? Mas nem todos os casos são assim. Então, neste caso, a gente deixa bem claro aí essa responsabilidade e não quer dizer que não pode o departamento de saque fazer parte desse processo do laboratório. Pode ser ele a vir a receber essa reclamação por esse canal que já é formal ali, já está estruturado, sistematizado dessa forma dentro dessa organização? É claro que pode.
No entanto, a responsabilidade, quando é uma reclamação relativa à atividade de tratar, é do laboratório, tá? Deve ser dessa gerência maior que seja, né, do laboratório, tá? Então, é ele que vai, depois, né, que o saque vai passar, de repente vai lá mandar para ele, e a partir desse momento, ele precisa acompanhar, a gente já vai ver aqui quais as etapas que deve ter esse acompanhamento, etc e tal. Ações de tratativas devem estar disponíveis, isso é um subitem da norma, é um requisito, né, e devem, né, a gente já sabe que onde tem a palavra deve é porque é mandatório. Então, a gente reforça bem que é um requisito que, se você não atender, ele gera uma não conformidade crítica, né, para o laboratório, né, uma não conformidade, como a gente dizia antes, né, uma não conformidade maior, né. Ainda tem algumas empresas, né, que ainda tratam dessa forma, como uma criticidade maior ou menor de um desvio, né, de um requisito, uma não conformidade. Bem, então, o que quer dizer isso? O laboratório vai receber essas reclamações, vai ver se é pertinente ou não e vai dar tratamento para elas. As ações de tratativa, ela pode ser uma não ação também, concorda? Uma não ação que olha, a gente olhou aqui essa reclamação, ela não foi pertinente, não é real essa reclamação, foi apenas uma insatisfação do cliente, né? E aí a gente pode fazer o link com os requisitos de tomada de realimentação do cliente, né? Que pode ser apenas uma insatisfação com relação a uma questão interna dele. Não exatamente foi a reclamação pertinente, porque houve algum problema realmente que o laboratório gerou, que prejudicou essa parte interessada. Então, por isso deve ser analisado. Agora, o não tratamento não é possível pela 17025. Precisa ser tratado e a gente vai ver aqui também a questão de comunicação com que ela tem que ocorrer. Então, a tratativa, ela pode ser optar, né, ou analisar e deliberar uma ação corretiva, preventiva, o que seja, né, ainda também uma correção, e ela pode também ser uma não ação. Isso vai demandar a análise do laboratório. Quais são as etapas que deve haver, então, o monitoramento, o recebimento da reclamação, o registro dessa reclamação, validar, a validação, o que seria? Essa análise crítica da pertinência ou não, realmente da ocorrência ou não, né, da validade ou não dessa reclamação relacionada às atividades do escopo. A investigação, então, dessa reclamação. Essa análise, essa validação, a norma ela separa investigar e reclamação, mas eu colocaria esse requisito investigar dentro de validar, porque o fato, para saber se é pertinente ou não, né, o laboratório ele vai precisar investigar, primeiramente, né, e depois investigar, se for pertinente, a causa, a raiz do problema, né, que originou essa reclamação, para que possa, então, ser tratada da forma melhor possível. E propor, então, ações, também a outra fase, e monitorar as reclamações. Então, todas essas etapas, elas estão inclusas dentro desse requisito e precisam ser atendidas nesse processo. Todas essas etapas devem ser documentadas. Como a gente sempre fala, que ela precisa ter uma sistemática pré-avaliada, pré-analisada, aprovada, de como que vai se dar todo esse tratamento de reclamação, desde o recebimento até a finalização ali da ação e o monitoramento da mesma. Todo esse processo, ele precisa ser documentado. Eu já comentei aqui anteriormente que nem todos os requisitos da 17025 demandam procedimento documentado. É exigido um procedimento documentado. É exigido que tenha uma sistemática analisada e aprovada. Não necessariamente um documento escrito. Neste caso, a norma exige um documento escrito. No entanto, eu sempre recomendo formalizar documentação, por conta da responsabilização das autoridades, autonomias, responsabilidades aí, e as evidências devem ser retidas, e neste caso, essas informações do tratamento que foi deliberado devem sempre estar disponíveis para essa parte interessada. E também, a gente já vai falar da comunicação com o cliente, principalmente as comunicações, né? As conversas aí com esse cliente, não com essa parte interessada, desculpe, né? Que pode ser um cliente, devem ser mantidas. Análise crítica e deliberação se pertinente. Então, eu comentei já disso anteriormente, mas eu vou reforçar aqui agora, né? Que para atender esse requisito é um subitem da norma a questão da análise crítica e a decisão, né, a deliberação de tratamento, né, de uma ação tratativa dela ou não. Agora, o tratamento geral, o recebimento, a comunicação com o cliente, isso tem que ter, né? Agora, se vai propor uma ação ou não, se é pertinente uma ação de correção, preventiva ou que seja, aí é uma decisão do laboratório. A investigação que ele vai fazer, uma análise crítica, e tudo isso tem que documentar. Se não tem essa tratativa, precisa documentar e justificar por que não tem. Agora, falando um pouquinho sobre a comunicação com o cliente. A comunicação com o reclamante, ela deve ocorrer, então, em todas as fases, né? São pertinentes
ao tratamento dessa reclamação. Vamos relembrar as etapas que a gente falou lá no segundo slide, que são pertinentes a esse processo, então. Recebimento da reclamação, registro da reclamação, a validação, né, dessa reclamação, a investigação também dessa reclamação, a proposta de ações, o monitoramento, então, dessas ações que foram propostas ou não somente das ações, mas também dessa comunicação, né, com o cliente, dessa, digamos assim, dessa conclusão, né, desse processo também. Porque mesmo que não haja uma tratativa, uma ação proposta de tratativa, né, mesmo que tenha sido considerada na análise crítica pelo laboratório que essa reclamação não é pertinente ou ela não é real, mesmo assim tem que haver, então, um monitoramento do processo até o final. Como que entra essa comunicação? O laboratório recebe a reclamação, seja por ele mesmo, né, ali, que se for estipulado que é o próprio laboratório que vai fazer isso, ou seja por um setor, aí, um departamento de saque, como a gente comentou, deu exemplo aqui, enfim, seja qual for o canal, esse laboratório precisa, então, receber, né, estar ciente dessa reclamação, e aí fazer esse processo de análise crítica. Então, em todas essas fases, nas fases que forem pertinentes, ou seja, que forem de interesse, né, do reclamante, ele deve ser comunicado. Por exemplo, quando do recebimento da reclamação, vai então registrar, e não somente registrar, mas ele vai dar a devolutiva para o reclamante que foi recebido, né? Então, esse é um exemplo. Dessa forma, em todas essas etapas, sempre realizar então análise crítica se é pertinente uma comunicação com esse reclamante nesse momento ou não. Olha, recebemos a sua reclamação, realmente ela é pertinente, né? Nós vamos então dar tratamento e papapá, tititi, né? Continua ali para, né, essa conversa, esse relacionamento, comunicação clara, objetiva do que está acontecendo, né? Transparente, até a finalização, a resolução dessa tratativa, mesmo que a resolução não envolva esse reclamante, tá? Porque pode até ser que envolva essa pessoa, essa parte interessada, pode ser que não envolva, mas ele vai querer saber, né, o que o laboratório fez com essa reclamação. Se foi pertinente, né, que ação que esse laboratório tomou, resolveu, não resolveu, então precisa dar essa tratativa. E reclamação, gente, é um universo, assim, enorme de possibilidades, né? As partes interessadas, elas têm, né, a liberdade de reclamar sobre vários aspectos. A acreditação, o processo de acreditação é do laboratório. Então, é ele que vai precisar manter essa comunicação com o cliente, assumir essa responsabilidade, né, para si e tramitar ali com o cliente. Então, a organização, né, se ele estiver dentro de uma organização maior, é claro, é a mesma organização. O nome, a imagem da organização é a mesma, né? E a organização, com certeza, né, vai estar apoiando o laboratório, né? O laboratório vai pedir o apoio da organização para esse tratamento, vai ser necessário de qualquer forma, né? No entanto, né, essa responsabilidade, então, fica com o laboratório. Então, vamos supor, falando claramente, né? Se ninguém fizer nada, o laboratório vai precisar resolver, fazer e acompanhar até a finalização disso, esse processo de acreditação, que vai ser demandado essas questões, em cumprimento desse requisito. Até mais!